Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula aí de psicologia pastoral, falando sobre o desenvolvimento, onde na aula passada nós pudemos esquematizar a psicologia em 4 grandes períodos. O primeiro período que nós falamos foi a psicologia pré-científica. O segundo período foi a psicologia experimental. No terceiro período, opiniões nítidas e diferentes quanto ao que deveria ser a psicologia. O estruturalismo, a ciência da consciência. Bom, falamos sobre o funcionalismo, adaptação do seu meio. Falamos sobre o behaviorismo, a ciência do comportamento humano. A Gestalt, a experiência pessoal é muito maior do que simplesmente a soma de seus elementos, ou seja, subjetividade. A psicanálise com os processos mentais que ocorrem abaixo do nível do conhecimento consciente, ou seja, a psicanálise estuda o inconsciente. Bom, no quarto período nós vimos a psicologia contemporânea, várias ideias, inúmeras correntes e escolas. Falamos um pouco sobre a história da programação neurolinguística. Os temperamentos merecem particular relevo para a compreensão da personalidade do indivíduo. O conhecimento de seu temperamento é necessário. Por temperamento, entende-se a disposição fundamental da alma, que caracteriza-se pela sensibilidade receptiva quanto à índole, força, profundidade e duração. Falamos sobre os temperamentos coléricos, com forte sensibilidade receptiva, forte reação. O sanguíneo é com forte sensibilidade receptiva, mas reação fraca. O melancólico, com sensibilidade receptiva fraca e reação forte. O fleumático, sensibilidade receptiva fraca, também reação fraca. Bom, as paixões dominantes estão em correlação estreita com os temperamentos, uma vez que a índole psíquica consiste na harmonia entre as tendências superiores e inferiores, e a sede das paixões estão na parte inferior. O que isso quer dizer? Parte superior, parte consciente, parte inferior, parte inconsciente. Assim, o desejo de impor-se está ligado ao temperamento colérico. O desejo de dedicação ao sanguíneo ou ao melancólico, o fleumático, é representado pelo apático. É justa quanto mostra ter reconhecido a influência de certas qualidades físicas, sobretudo as funções de órgãos internos sobre o temperamento. O linguajar comum fala de sangue quente e de sangue frio. O conhecimento das características e dos sinais positivos e negativos dos temperamentos é de grande importância, e especialmente para o diretor espiritual da juventude. A melhor estrada é o conhecimento da psique por meio da identificação dos temperamentos. Só quando o jovem se sente penetrado e compreendido na sua solidão e angústia é que se exprime o impedimento da reserva natural e a alma então se enche de confiança. O conjunto de qualidades e defeitos de uma pessoa é que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade. Aí nós temos o que nós chamamos de caráter. Seus valores e firmeza moral definem coerência nas suas ações, no seu procedimento e no seu comportamento. O caráter está mais voltado ao superego, que é aquela parte da moral, da razão e do bom senso
que nós vamos adquirindo ao longo de nossa vida. Assim, através dos conteúdos familiares, através dos ambientes que nos cercam, vão formando então a nossa subjetividade. O caráter está mais ligado ao superego. Pela palavra caráter em psicologia, nós entendemos como uma peculiaridade psíquica que determina o comportamento e a ação da pessoa. É evidente que, para o conhecimento dos homens, importa, antes de tudo, individuar e julgar o seu caráter. O caráter, quando é forte, não se deixa levar de alguma proposta de uma via mais fácil para a realização de algo, mesmo naquele momento que parece ser o melhor caminho a seguir. O caráter é que vai determinar a escolha do indivíduo. O que isso quer dizer? Que sendo então, na sua subjetividade, o caráter formado através do superego, o que está ali contido no superego, é que vai então validar a sua decisão. E não é por ter uma facilidade, é que ele vai apenas se deixar levar pelas palavras que lhe são colocadas. Porque existe a forma de pensar, e o caráter é formado pelo superego. Este que é o podador e que é o castrador, então, das realizações de nossos desejos. O caráter, a tal respeito, nós devemos distinguir dois tipos opostos. Então, nós temos o homem volitivo, que corresponde ao temperamento colérico. Esse é o homem volitivo. O homem sentimental, que corresponde ao ponto de vista da vivacidade e da mudança rápida de sentimentos, ao temperamento sanguíneo, ou ao melancólico, na profundeza e na duração dos seus sentimentos. Então nós sabemos que as pessoas precisam de ter flexibilidade, e essa flexibilidade vai sendo adquirida através do tempo, à medida em que a pessoa vai se permitindo olhar sobre novos pontos de vista, sobre pontos de vista diferentes, avaliando então a sua forma diferenciada no pensar, no sentir e no agir. No homem sentimental, predomina o impulso, a dedicação, enquanto que no homem volitivo é muito acentuado o instinto de conservação. Muito bem, sabemos que no sentimento o que ocorre no cérebro do meio, ali no hipocampo, nós sabemos que essas sensações todas que estão abaixo da consciência, no lugar do inconsciente, e muitas das vezes as pessoas se deixam levar pelas emoções, muito mais pela emoção do que pela razão. Todas as diferenças do caráter derivam na dosagem desses dois impulsos fundamentais, na dedicação e na conservação, em dedicar-se à sua forma de agir, avaliando o seu modo de pensar e as proposições das suas ideias, manter a conservação do indivíduo, sempre na preservação e na conservação da individuação. Contrariamente ao conceito psicanalítico do caráter, Carl Gustav Jung, que compõe a totalidade pessoal dos seus elementos genéricos, propõe o problema da preferência do ponto de vista da pessoa, da sua unidade, pois o homem é, como pessoa, uma unidade, como tal, essencialmente diverso de qualquer outra pessoa. O que Carl Gustav Jung percebe que cada indivíduo é um ser diferentemente da forma de pensar, de sentir e de agir. É isso que ele coloca, contrariamente à forma de outros pensadores. Tal contraste exprime-se na fórmula interno e externo. É determinado pela tomada de posição do homem em relação ao seu mundo interno e externo. Na realidade, o que Gustavo Jung coloca é que muitos homens vivem daquilo que vê do mundo exterior
ao passo que tem outros que vivem mais daquilo que pensa, daquilo que sente, ou seja, são mais introspectivos, e outros mais externos, que são determinados então pela forma com que eles observam o mundo. Eles vivem mais da forma com que veem o seu exterior. Eles não analisam o que eles têm dentro do seu mundo psíquico. O tipo introvertido prevalece a tendência de olhar para dentro de si. Procura, antes de tudo, a expressão do que acontece no próprio íntimo. Então, ele procura avaliar de acordo com os seus sentimentos. Atém-se ao quadro que ele mesmo faz ao mundo de maneira subjetiva. Poder-se-ia dizer que a sua imagem ele percebe como se fosse refletida em um espelho. Ele quer se mostrar para o mundo através de um ego, ou seja, de uma máscara para o mundo, mas sempre olhando para dentro de si. Essa é a pessoa que vive introspectivo. São tipos de pessoas introspectivas. Jung afirma mais o interno, o outro o externo, embora ambos tenham faculdade de uma e de outra posição e haja em ambas as direções. Tanto aqueles que vivem no mundo externo e interno sempre buscam o que há de melhor para si, visando o que é melhor para o seu próprio interesse. Tanto as pessoas que vivem no mundo interno, como aqueles que observam o mundo externo. Mas nós devemos ter essa capacidade de observação. Aprender a olhar para o mundo externo, avaliar o que está no mundo externo. E nós não devemos viver de acordo com o mundo externo, mas sim de acordo com o que nós observamos, analisamos e fazemos então um apanhado de toda a subjetividade do que acontece no mundo, para depois então tomarmos uma posição em cima do que vemos, ouvimos e sentimos. Para ele, Gustavo, tem menos importância a realidade em si do que as impressões que exerce sobre ele. Para Jung, tem menos importância o mundo externo do que o seu mundo interno. Ele procura o profundo e atribui grande importância secundária ao mundo. Ele atribui menos importância secundária ao mundo exterior. Tipo extrovertido. Para o extrovertido, o desejável, como também o teatro de atuação, está no mundo exterior. Então, a pessoa extrovertida, ela olha mais para o mundo exterior, ela vive mais no aqui e agora, aprisionada no mundo exterior. Para Jung, ele de fora é mais importante do que o mundo interior psíquico espiritual. Então existem pessoas que não avaliam a sua personalidade de acordo com o seu mundo introspectivo, mas ele se avalia com o mundo espiritual, com o mundo externo, com o mundo exterior. Olha sempre para fora e quer viver voltado para o mundo externo. Ele procura captar cada impressão, ou seja, cada informação que ele recebe, os impulsos pela própria atividade do mundo exterior. Nós recebemos atividades do mundo exterior através do que nós vemos, através do que nós cheiramos, o olfato, através do que nós percebemos, através da audição e através da nossa própria fala. As tarefas estão no mundo real. É aí que essa pessoa opera. Muitas pessoas operam voltada para o mundo e não analisando a sua parte interior. Para Freud procura demonstrar que os aspectos do caráter estão ligados à vida instintiva do homem e a sua raiz mais profunda se encontra nas fases evolutivas da primeira infância. Nós sabemos que a personalidade da criança ela vai se formando de 0 até 7 anos e percebemos que existem grandes transformações daí por diante e até os 12 anos nós temos lá a formação do complexo de Édipo.
cada um vê em uma determinada fase. Para Freud, esse acompanhamento da fase oral, anal, fálica até o complexo de Édipo é de extrema importância para a formação do caráter. Aí quando nós estudamos aquela parte que fala sobre função paterna e função materna, realmente é isso que nós percebemos. Através dessas funções que nós vamos recebendo da informação dos nossos familiares, a informação do mundo externo, vão formando o nosso caráter, que está ali localizado no superego. Segundo Freud, na psique humana opera os três elementos principais: o id, o ego e o superego. O id é a esfera psíquica primária e também é a fonte de todos os impulsos. É dentro do id que nós temos os instintos e as paixões, aonde funciona o princípio do desejo. Então, antes da formação dos outros dois sistemas, nós temos o id, os impulsos, que vêm da parte interior, enquanto ainda tudo ali é energia. A energia escoa livremente entre uma parte e outra. Tudo é só formado pelo princípio do desejo. Então a criança quer a satisfação plena. Ela chora porque ela quer se alimentar, ela chora quando está sentindo alguma coisa, então ela quer ser saciada. E quem faz essa pulsão toda é o id. O ego, ao contrário, recebe, julga e age conscientemente. O id, ele não pensa. O id, ele quer só apenas ser saciado, ou seja, é a pulsão dos desejos, ao passo que o ego é contrário a ele. Ele encontra-se em relação com o mundo exterior, fixado no mundo exterior. O ego funciona de acordo com o princípio da realidade. Coordenando a ele, está no inconsciente, um pouco mais do inconsciente, o superego, que coordena, proíbe e, em suma, é uma espécie de guia ético superior. Então, o ego, que é a nossa parte que está voltada para o mundo, tem uma outra parte, que nós chamamos de superego, que é o podador e o castrador moral, onde vão sendo formados os nossos conceitos e os nossos valores. Como disse anteriormente, os conceitos e valores vão se formando dentro dessa personalidade através do que nós vemos, ouvimos e sentimos. E isso vai sendo formado e fixado ali no superego, dando então a formação do caráter e da personalidade. Voltado a isso, nós observamos que como nós aprendemos de acordo com o que vemos, ouvimos e sentimos, nós somos então o espelho e um pouco de cada um dos nossos familiares, um pouco da sociedade, um pouco da religião. Nós somos um pouco de cada coisa, porque são formados informações dentro do nosso inconsciente. E à medida que você vai formando a sua personalidade, você vai fazendo as suas escolhas, como agir, como pensar e como sentir. Quando se tem, então, a capacidade de observação, de intronização, de olhar para dentro de si. E aí fica, então, bem mais cômodo quando você sabe decidir. Mas quando você vive só no mundo exterior, não deixa a vida me levar, fica difícil, porque você vai fazendo de acordo com o que você aprendeu, sem filtrar. Então o que nós precisamos é aprender a filtrar. Cada uma dessas grandes regiões psíquicas participa do modo próprio na formação do caráter e pode exercer, em linhas gerais, a função dominante, influindo sobre as outras no sentido de reação. Ou seja, cada parte, o id, o ego, o superego, uma tem reação em função à outra, porque nós sabemos que essa pulsão, uma vez que ela é barrerada pelo superego, nós temos isso como uma frustração. E a frustração vai causando o que nós chamamos de energias psíquicas fixadas no inconsciente, onde nós vamos formando as memórias. Então, cada uma dessa parte tem uma peculiaridade, mas nós somos formados pelas três partes.
E temos que aprender a viver interagindo com essas três partes, da forma como eu penso, da forma como eu sinto e da forma como eu vou agir. Então essa é a principal característica que nós devemos aprender para poder avaliar as pessoas e principalmente avaliar a nós mesmos. Bom, assistência espiritual. Como assistência espiritual tem por objeto a alma humana, o pastor de alma agirá tanto mais com sucesso quanto mais conhecer a alma. Então, você como pastor, para ter sucesso, para ter êxito na sua jornada, na sua caminhada, é necessário conhecer essas partes, é necessário conhecer a parte psíquica, porque senão você vai espiritualizar tudo, ou seja, tudo para você será demônio. E não é assim que funciona. Nós temos que aprender o funcionamento psíquico para que através do conhecimento, do entendimento de como funcionam essas partes psíquicas, aí então nós podemos ter uma capacidade melhor de ajudar as pessoas que nos procuram nos nossos gabinetes para fazer então as suas considerações, para fazer os seus depoimentos. Então nós precisamos entender bem sobre como funciona a psique e entender como funciona a nossa alma. Para a compreensão da alma humana, é de suma importância saber que cada uma delas representa algo de particular e único. Ou seja, cada indivíduo interage de uma forma única, particular a si, de acordo com a formação do seu caráter, de acordo com a formação dos seus desejos. Somos indivíduos e agimos de forma diferente. Não podemos então julgar o outro de acordo com o que nós vemos e pensamos, de acordo com o que nós achamos que deve ser. Por isso na palavra diz que nós não devemos julgar, porque com a medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Entre tantos milhares de almas saídas da mão do Criador de Deus, não há duas sequer que sejam completamente iguais. Então nós precisamos entender isso. Não existe duas almas iguais, nós somos diferentes. Não há nenhuma completamente igual. Somos indivíduos, pensamos e sentimos de maneiras individuais. Por isso nós começamos a julgar o outro, porque queremos que o outro pense exatamente como eu penso. E isso então vai me dando um conflito interno, porque eu quero que aquela pessoa venha agir e pensar como eu penso. E entre tantos e milhares de almas saídas da mão de Deus, não há duas sequer que sejam completamente iguais. E isso nós precisamos entender. Porque aí minimiza os maiores conflitos, que eu penso que as pessoas pensam que tem que ser como eu penso, e não funciona assim. E aí nós começamos a julgar, e quando nós julgamos, nós somos julgados, e a gente sai sempre perdendo. Então nós devemos julgar a nós mesmos, olhar de que forma eu posso melhorar, de que forma eu posso mudar a minha vida, e não ficar querendo mudar a vida do outro, fazer com que o outro venha agir de acordo com como eu penso, como eu quero que ele venha agir. Não funciona dessa forma. E a partir de agora, quando nós temos esse entendimento que cada indivíduo age de forma diferente, por quê? Porque recebe informações diferentes ao longo de sua vida. Ele tem o seu caráter, ele tem o seu ego, porque é individual. Ele recebe informações todos os dias, assim como você e eu recebemos informações todos os dias. Então nós não podemos querer dogmatizar as pessoas e fazer com que elas venham a agir da nossa forma, como nós pensamos. Não é assim que funciona. Todavia, nós podemos classificar a psique em qualidades conforme a sua natureza, desenvolvimento e o ambiente em grupos
que apresentam uma série de formas típicas. O resultado claro, portanto, a importância do reconhecimento de diversos tipos da psique. Então, nós precisamos saber que existem diversos tipos de pessoa. Isso é importante. Nós reconhecemos. Cada um tem a sua forma de pensar. Ele pode agir até de forma contrária àquilo que você solicitou. Mas ele só consegue permanecer agindo depois que ele, então, tem a sua consciência travada dentro daquele conhecimento. Segundo o sexo, de acordo com a diferenciação. Segundo o sexo, vós todos batizados em Cristo estáis revestidos de Cristo. Não judeu, nem grego, nem servo, nem livre. Não há nenhum homem, nem mulher. Quer dizer, não existe distinção. Para Deus, a formação do nosso caráter é individual. E nós vamos ser julgados individualmente, tanto homem quanto mulher. Quem é mais entronizado e quem é mais que vive no mundo exterior. Por isso, nós devemos olhar para Cristo e ser imitadores de Cristo, para que tenhamos o caráter de Cristo. Mas é muito difícil no mundo atual as pessoas quererem negar-se a si mesmo e seguir vivendo de acordo com a vontade de Deus. É por isso que nós vivemos esses conflitos constantes. E o mundo está nesse tremendo caos porque o homem quer viver de acordo com a sua subjetividade, excluindo-se da parte espiritual. Quer viver seus desejos, quer viver de acordo com seu egoísmo, de acordo com seu narcisismo. Por isso nós sofremos. E aí nós temos que nos voltar para a palavra, entendendo que toda essa transformação que pode ocorrer no indivíduo é somente quando olhamos para a palavra. Com estas palavras, o apóstolo Paulo afirma na comunhão de vida que une todos os membros do corpo de Cristo. Então desaparecem as diferenças, a diferença de origem, de classe social e até as sexuais desaparecem. Quanto mais o homem e a mulher se estreitam ou se sentirem compreendidos pelo confessor nas suas peculiaridades psíquicas, tanto quanto maior a boa vontade e sem reserva alguma abrir-se-ão a ele tanto as mais frutuosas e sérias influências da vida espiritual. Ou seja, quanto mais flexível no seu caráter, quanto mais observador de formas diversas e não ficar transferindo seus problemas para o outro, porque esse caráter transferencial é de natureza adâmica e todos nós fazemos isso. Independentemente de ser homem ou mulher, sempre queremos colocar erro nos outros, que é o que a gente não admite na gente, começa a lançar para o outro, e isso então é julgamento, você começa a julgar o outro, e isso você vai se aprofundando e vai morrendo cada vez mais dentro de si. Por isso a palavra diz para que você não transfira, não julgue, porque da medida que você julgar, você também será julgado, ou seja, automaticamente nós estamos nos condenando quando estamos julgando o nosso próximo. A falta de materialidade e a imensa distância do objeto dificultam ao homem a ideia da personalidade, de ser em si da natureza divina. Atinge no máximo o impessoal que atribui a existência e a soma de qualidade. Isso foi dito por David Zimmer. Então, o que nós vimos, que é importante entendermos a nossa psique, quem somos, como devemos agir, como devemos ser, como estamos agindo, como devemos agir. Estudamos todas essas escolas para que nós possamos, então, agora, sob um novo ponto de vista, avaliar, então, as pessoas que nos procuram em nossos gabinetes, em nossos consultórios, para que nós possamos fazer uma avaliação diversificada, pessoa a pessoa. Cada indivíduo é único e nós devemos ajudá-los na sua parte emocional, na sua parte psíquica, na sua parte de conhecimento,
fazer com que nós possamos olhar sobre prisma diferente, ponto de vista diferente e deixar que cada um tire a sua própria conclusão, que vão tendo os insights e tenham uma melhor qualidade de vida. Então, até aqui, todos tenham um bom dia e muito obrigado.